Decifrar os sinais de interesse de alguém e a dúvida sobre se o outro está realmente comprometido com aquela relação é muito comum e pode gerar insegurança. Então, vamos explorar alguns sinais que podem indicar um interesse genuíno do outro por ti, por você, e ajudar ao mesmo tempo você a tomar decisões mais assertivas e construir relacionamentos mais saudáveis. Muitas vezes nos deparamos com homens que nos prometem o mundo, mas não entregam. Os conversantes e seus disfarces, né? E é por isso que é importante estarmos atentas aos conversantes. Esses homens, né, essas pessoas que usam de táticas manipuladoras para te manter ali, interessada naquela conversa, sempre mais. Sem aquela intenção de manter, de construir um relacionamento sério de verdade, né? E a gente sabe que encontrar um amor verdadeiro, que seja genuíno, exige muita paciência, discernimento e principalmente fé. Exige muito de nós. Então, é por isso que a gente precisa saber um pouco mais, ter aquele discernimento de quais são alguns sinais que podem indicar desinteresse do conversante. Você pode sim saber se realmente aquela pessoa está interessada em você ou não. Um dos indicativos de desinteresse da pessoa é a falta de constância, tá? Então, os sentimentos da pessoa, as ações oscilam constantemente e onde dificulta, né, aquela construção de uma conexão saudável, sólida, lembrando que todo tipo de relacionamento, gente, o conversante é uma pessoa que você está se relacionando, então é um tipo de relacionamento, é um tipo de relação, tá? Então vocês precisam entender que se trata de uma pessoa, né? Então, quando se trata de uma pessoa, por mais que seja online, é uma pessoa, então isso já é um tipo de relacionamento. Você está se relacionando e todo tipo de relação ela requer cuidados, né? Ela requer que você regue, né? Dê esteja ali constantemente regando aquela relação. E então leva tempo, né? Tem certo tempo, você precisa estar ali mantendo aquela relação, sempre ali presente e tudo mais, se fazer presente. E também, como nós já conversamos anteriormente, tem que ter propósito, tá? Com aquela conversa. Não comece nada com uma pessoa se você não tem interesse em continuar algo com ela. Então não faz sentido você construir uma relação, tentar se conectar com uma pessoa se aquilo não vai te levar a lugar nenhum. Se você só tem interesse só de papear. Não, tem outras pessoas, tem seus amigos, tem outras pessoas para você fazer isso, mas não confunda a cabeça de ninguém, não confunda os sentimentos de ninguém, tá? E isso cabe muito, principalmente no online, onde a gente não conhece de fato as pessoas e onde os relacionamentos, todas as relações estão cada vez mais superficiais. Então, pense sobre o tempo, o propósito
tá? E essa constância, ela é necessária, tá bom? Se não tem constância, tem falta de interesse, tá? Então, pense muito sobre isso e seja constante, tá? E veja também se a pessoa está sendo recíproco com você. Outro sinal de desinteresse é quando ele evita, tá? Falar sobre o futuro ou faz promessas vagas com você, tá? Então, essa falta de compromisso com o futuro, com você, mostra sim uma falta de desinteresse. Então, boas conversas que vocês vão tendo ali no decorrer do tempo que você estiver, aquela, se manter, né, aquela constância, por isso que a constância ela é essencial, principalmente nesse período da conversa, porque você vai conseguir medir, né, muito mais o interesse do outro em você. Então, é por isso que cabe boas conversas e dá sim para você ter uma noção se a pessoa tem interesse ou não em continuar com você, né? E manter um relacionamento sério, tá bom? Então, preste muita atenção se a pessoa evita falar do futuro ou faz aquelas promessas vagas sem nenhum tipo de ação, tá bom? Porque não adianta nada a pessoa prometer coisas para você que ela não vá cumprir, tá? Então, pense muito bem, também naquilo que você vai devolver para a pessoa, não vá fazendo compromissos com a pessoa se a pessoa não tá te entregando de volta. Que às vezes você deixa até de sair, você deixa até de conhecer outras pessoas, fazer coisas que você realmente gosta de fazer, planos para o futuro, porque você tá ali com uma pessoa que tá te amarrando, que não tá fazendo compromisso nenhum com você, só você com ela. Então, pense muito bem e não faça sozinha, tá? Não faça compromisso com o futuro se a pessoa, com a pessoa, né? Se a pessoa não tá te entregando de volta, tá bom? Então, meça sim se a pessoa está tendo compromisso com você no futuro. Aí sim, se a pessoa está fazendo compromisso, quer realmente construir algo com você, aí você vai, né? Entra na onda. Só que você precisa aprender a separar se são promessas vagas ou não, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, então, que eu sei que a pessoa tá fazendo promessas, que são reais ou não. Então, assim, vamos falar um pouquinho mais na frente sobre isso, tá bom? Mas aprenda, tá? Que em boas conversas dá sim pra você ter uma noção ou não se a pessoa quer continuar, né? Quer ir adiante com aquela relação, tá? Quer sair da conversa, né? E quer buscar um relacionamento sólido com você, tá? Outro ponto que devemos analisar muito bem se a pessoa está demonstrando uma falta de interesse em você são que seus planos e necessidades sempre vêm em primeiro lugar. É aquela priorização de seus próprios interesses. Então, quando a pessoa ela prioriza si mesma e ao invés do outro, ao invés de estar ali tentando construir algo com você, tentando manter aquele relacionamento, aquela chama acesa ali na conversa e só priorizando os planos dela, não tá nem aí para os seus, enfim, já é uma demonstração de falta de desinteresse, de falta de interesse com você, tá? E sem contar também que outra falta de desinteresse é a manipulação emocional. Gente, a gente tá falando isso basicamente em todos os vídeos que se remete ao conversante. Por quê? Porque realmente as táticas de manipulação pela internet, né, assim, no online, ela é muito mais perigosa,
né? Porque realmente as pessoas caem, você não conhece ali de fato, as pessoas caem, se iludem, né? Gera aquelas expectativas irreais. Então a manipulação emocional é aquilo que machuca, né? Faz a gente se sentir culpada e insegura naquela relação. Muitas das vezes a gente se sente culpada por várias coisas no decorrer da conversa, ou até mesmo se você está fazendo um bem para aquela pessoa ou não, tá? Se você está realmente atrapalhando aquela pessoa ou não. E se sente também insegura porque muitas das vezes você se vê sozinha naquela conversa, muitas das vezes, né? Você também não recebe de volta, né? Se o cara tá interessado em você, realmente tá te devolvendo na mesma, né? Tá sendo recíproco com você ali na conversa. Então, quando ele te manipula de maneira usando táticas, né, para sempre te manter ali e tudo mais, mas não assume um compromisso de fato com você, nem com seus sentimentos, faz com que você realmente fique presa a ele sem nenhum sentido e depois ele acaba até se relacionando com outra pessoa e não pensou em você em nenhum momento. Então, cuidado com a manipulação emocional. Se você é nova no canal, se está assistindo esse vídeo pela primeira vez e não assistiu aos vídeos anteriores, eu sugiro para que você corra lá um pouquinho, tá? Separa alguns minutinhos do seu dia para saber um pouco mais a respeito dos conversantes, de como você pode buscar se relacionar com esse tipo de pessoas, tá bom? Então dá uma passada por lá. E lembrando, tá? Mais uma vez, esse canal ele é voltado para mulheres cristãs, tá? Mas não deixa de agregar na vida daquelas que não são, cada conteúdo que a gente traz aqui. Trazendo mais uma vez para perspectiva cristã o assunto do conversante, né? E tudo isso que estamos falando sobre a manipulação emocional, sobre medir, né, o interesse do outro, a Bíblia ela é muito clara em nos dizer, nos ensinar aquilo que é o amor, tá? E aquilo que não é o amor, tá bom? Então, lembrando que na Bíblia está escrito que o amor ele é paciente, ele é bondoso, não se inveja, não se vangloria, não se orgulha, não é rude, não busca os seus próprios interesses, tá? Não se ira facilmente, não guarda mágoas, não guarda rancor. Então, um relacionamento baseado nos princípios bíblicos é construído sobre a confiança, sobre o respeito mútuo e a busca do bem-estar do outro. Então, tudo isso que nós estamos pautando, que nós estamos explanando, não é saudável, tá? Então, quando se refere ao conversante, a essa pessoa que a gente está lidando online, a gente precisa se preservar, tá? A gente precisa se preservar porque nós nos apegamos, tá? E a gente precisa entender que existe uma pessoa ali do outro lado e essa pessoa tem sentimentos. A gente não pode brincar com os sentimentos de ninguém e nem deixar que o outro brinque com o nosso, tá? Então é por isso que a gente traz esses tipos de perspectiva cristã, porque a Bíblia ela é muito rica nos ensinamentos, principalmente quando se remete ao relacionamento também de Deus, claro, e ao outro, tá? Então, aquilo também que eu não quero que aconteça comigo, eu não vou fazer, tá? Então, seja também verdadeira nas conversas. Falamos sobre isso nos vídeos anteriores também,
tá? Então a gente tá sempre falando aqui, apontando para que você possa abrir a mente, abrir a sua visão em relação a medir realmente o interesse do outro por você, mas você também não seja essa pessoa que vai fazer do outro, né, o seu escape, né, apenas para ego, enfim. Você vai brincar com os sentimentos dos outros. Então, assim, leve muito a sério, tá? Os sentimentos do outro, as ações do outro, o interesse do outro. E se você tiver realmente interesse em continuar aquela relação, em continuar aquela conversa, aí sim você vai, deixa rolar, né? Deixa acontecer. Mas também sempre com aqueles pés, né, firme. Como eu posso ter certeza do interesse do outro pra mim, tá? Na minha vida. Ore por sabedoria, tá? Então peça a Deus que te guie, te ilumine para tomar as melhores decisões. Então nada melhor que o Espírito Santo para nos discernir de tudo, tá? Gente, confie, tá? Confie no processo do Senhor, confie no Espírito Santo, confie, tá? Nada melhor que Deus para nos discernir, tá? Nada melhor que o Espírito Santo para nos discernir em tudo, todas as nossas decisões, principalmente quando a gente está conversando, conhecendo uma pessoa que a gente não sabe das reais intenções dela ali de início, e até mesmo se é uma pessoa que oscila muito. Então preste atenção em todos os detalhes, em todos os sinais, tá? Então tenha intimidade com Deus, que Ele vai te revelar, tá? Vai revelar as verdades que existem por trás daquela relação, por trás do sentimento dos outros, por mais que seja dolorido, tá? Por mais que seja doloroso de passar, Ele vai nos revelar, tá? Mas também fique atenta a esses sinais, tá? Ao sim, ao não, fique aberta, tá? Para todos os sinais que Deus possa te discernir, tá bom? E outro ponto que devemos ter bastante em mente é confie na sua intuição, tá bom? Então, uma coisa, se algo parecer estranho ou te deixa extremamente desconfortável, preste atenção aos seus instintos, tá bom? Preste atenção que ali pode ser que Deus já esteja te revelando sobre algo, tá? Então preste atenção em sua intuição, tá? Porque alguma coisa não está certo, tá? Outro ponto também muito importante que a gente sempre fala por aqui, tá, no canal, é converse com pessoas de confiança, tá? Compartilhe seus sentimentos com amigos, familiares que te conhecem bem, tá bom? E eu acho extremamente importante você ter essas pessoas de confiança, até mesmo porque essas pessoas, elas estão de fora, tá? Elas não estão envolvidas naquela relação. Então, às vezes, para elas enxergarem muito mais de um todo, né? Ter uma visão completa de tudo, daquela relação, é muito mais fácil do que uma pessoa, do que você que está envolvido, e pode ser que você já esteja até apaixonado por essa pessoa que você está conversando e você não consegue ver, né, a realidade ali da situação. E essas pessoas de fora, elas conseguem enxergar até mais que você, algo que estiver estranho, alguma situação, enfim. Então converse, compartilhe com pessoas de confiança e que te conheçam bem, tá? E essas pessoas, elas vão te falar, se elas realmente querem o teu bem, elas vão te falar a verdade, tá? Então compartilhe sim com pessoas próximas e descobrir se o conversante está realmente interessado em você. Exige atenção, discernimento e, acima de tudo, tá? Confiança em Deus, tá? Confie em Deus, confie no processo, tá?
porque a própria Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, tá? Então a gente pode sim se enganar nas conversas, pode sim ser manipuladas, nós podemos sim passar por vários momentos de desconfortos com os outros. E é por isso que nós explanamos aqui algumas questões na perspectiva bíblica para que nós possamos ampliar nosso conhecimento em relação ao outro, tá? Então não é, e também não, isso não quer dizer também que nós tendo esses conhecimentos, lendo sobre relacionamentos, tendo intimidade com Deus e tudo, que nós vamos ser imunes a relacionamentos, né, indesejáveis. Não, tá? Essas pessoas, coisas podem acontecer com a gente. O que a gente precisa, por que a gente traz isso? O que a gente precisa ter em mente é ter esse discernimento se nós buscamos um relacionamento sólidos e duradouros, né? A gente precisa saber filtrar aquilo que está sendo interessante para mim na conversa e aquilo que não. Se aquele relacionamento vai me trazer bênção ou maldição, né? Ou não vai ser algo saudável para minha vida. Então é por isso que a gente explana aqui alguns sinais que as pessoas demonstram de desinteressante em relação a você, tá? Então a gente não, mas isso também não quer dizer que é somente isso, tá? Existe N possibilidades, N conhecimento que você pode sim buscar para saber, né, discernir melhor os sentimentos, medir, né, os sentimentos do outro por você. Mas o que é mais importante é você realmente ter convicção naquilo que você busca para você em um relacionamento, tá? E você pode sim medir isso nos seus conversantes, tá? E enfim, é sempre estar preparada, tá? Para construir esses relacionamentos que você busca, tá? Mais saudáveis, mais duradouros, tá bom? Então é uma preparação para você se envolver com alguém, tá? E lembre-se, tá bom? Lembre-se que o amor, tá, genuíno, o amor verdadeiro, ele é paciente, respeitoso e edificante. Então uma pessoa que não te edifica em nada, gente, tá? Não leve adiante, tá bom? Então não se contente com menos do que você merece. Então é isso, chegamos ao final de mais um conteúdo, tá bom? Se você gostou, compartilha com alguma amiga que está conversando com uma pessoa, que está conhecendo aí uma pessoa, tá? Compartilhe com ela se fizer sentido para você, que ela possa ter aí mais ainda discernimento em relação àquela pessoa, tá? Medir um pouco mais dos sentimentos daquela pessoa, do interesse daquela pessoa nela, tá bom? Compartilha também aqui nos comentários se fizer sentido para você, tá bom? Comente aqui nos comentários aqui alguma situação que você já passou de desconforto e que você conseguiu discernir, tá? Um conversante, naquela paquerinha ali, tá bom? Então, eu te convido a fazer parte deste canal incrível, tá? Assina, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho, fique por dentro de todas as novidades que trazemos aqui, tá bom? Curta, compartilha e até o próximo vídeo.